Flamengo! Olá, amigos. A seguir, quero apresentar a vocês a Serralheria Antares dos meus amigos Agnaldo e Henrique. Eles são especialistas em arte, em ferro, alumínio e aço. E também eles trabalham com arquitetura e paisagismo. Não deixe de verificar suas fotos e faça uma visita à Serralheria Antares. Vocês com certeza não irão se arrepender, porque os dois irmãos na arte da serralheria são fera. Um abraço a todos e não esqueçam, Serralheria Antares. Aproveitando para informar-lhes que os dois irmãos também trabalham com portões motorizados. Veja a seguir demonstrações de seus portões instalados de alta qualidade. Não esqueçam, Serralheria Antares. Olá, meus amigos, bom dia, uma segunda-feira com sol bonito aqui em Santos, e vamos falar sobre o jogo de ontem contra o Fortaleza. Muita gente, eu tive dando uma olhada na mídia, muita gente está criticando o Felipe Luiz por isso, por aquilo. Eu, sinceramente, honestamente, eu não critico em nada. Eu acho que nós temos um técnico corajoso, eu ouvi a entrevista dele, e a personalidade dele é imutável. O Flamengo, nesses últimos técnicos que nós tivemos, não teve um técnico que nem esse, não teve, absolutamente não teve. Ele é corajoso. Ontem ele poderia entrar no começo na retranca, mas não entrou, sabedor que lá o Fortaleza não perdeu no jogo, o Fortaleza é perigoso lá. Mas o Flamengo, com o sistema de jogo que o Felipe montou, ele neutralizou, acabou, o Fortaleza não conseguia fazer nada. A única coisa que precisa ser consertado, isso aí, infelizmente, talvez tenha que ficar para o ano que vem, na preparação, né, na pré-temporada, porque o Flamengo continua há muito tempo, através de vários técnicos, o Flamengo vem perdendo muito gol. O Flamengo domina o jogo, tem o maior domínio de jogo na partida inteira, mas não consegue fazer gol. Ontem, por exemplo, nós perdemos. Teve um gol acho que foi do Bruno Henrique, de cabeça no poste. Aí é infelicidade, aí não é que foi incapacidade. Mas o restante não conseguimos fazer gol. Domina. Não deixamos o Fortaleza jogar, essa que é a verdade. Nem ainda. Depois de ficar com um a menos, o Flamengo não perdeu o ritmo do jogo. O Flamengo, o que o Felipe Luiz fez? Ele preparou o time para se defender, para não perder o jogo, está muito certo. Eu sei que muita gente não concorda, mas também é uma questão, opinião de futebol é muito pessoal, cada um tem uma ideia e acabou. Eu tenho meu pensamento, eu não sigo a minha cabeça pela cabeça dos outros, porque se eu fosse seguir ficasse olhando as entrevistas, as mensagens de cada um, então eu precisava fazer vídeo, porque aí eu ia fazer um vídeo em nome dos outros, não é meu nome. Eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu gostei, aquilo que eu não gostei. Eu não fico muito preocupado se as pessoas vão achar que eu falei bobagem ou não falei. Eu falo aquilo que eu penso. Às vezes, quem é que não fala bobagem na vida? Qualquer um fala, e todas as vezes. O que importa para mim, eu fiquei contente com o jogo, porque o Flamengo vem. Às vezes, aqueles que ficam criticando o Felipe Luiz, não imaginam uma coisa que é importante. A situação que o Flamengo ficou hoje, de não conseguir ser campeão brasileiro, de disputar pelo menos o campeonato para decidir entre os primeiros, não foi culpa do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, lá, acho que são 10 jogos que ele completou, ele não tem culpa de se deixar o Flamengo como ficou. Ele também não tem culpa se nós temos, acho que
lesionados, que são 6 ou 8 jogadores, e tem um desfalque de 12, ele não tem culpa, ele está fazendo o que pode com aquilo que ele tem. É claro, isso é o C, né? Porque também não se sabe o que vai acontecer dia 9, quem ganha as eleições, quem não ganha, quais são as pretensões de cada diretor, de cada presidente. Isso vai depender do ano que vem, né? Porque nada que se planejar hoje vai ser resolvido no Flamengo. Quem vai resolver no Flamengo é a próxima diretoria, que bato aqui na mesa, que as pessoas continuem, que a nova diretoria continue mantendo o Felipe Luiz, porque é a melhor coisa que tem de momento, né? E ele está se saindo bem, ele é corajoso. A entrevista dele foi espetacular. Ele demonstra que ele não tem medo. A ideia dele é ganhar os 3 jogos e acabou o papo. Ele está pensando agora no Internacional. Ele não está pensando no ano que vem. Ele está pensando no jogo do Inter. Quando depois for pegar o Criciúma, ele vai pensar no Criciúma e depois vai pensar no Vitória. Ele pensar jogo a jogo. Porque se ele começar a pensar o que vai acontecer o ano que vem, ele fica pensando no futuro e esquece do presente. Ele está muito certo. Na minha opinião, ele está muito certo. Quanto ao jogo de ontem, teve altos e baixos, é claro, não tem nem por onde. Eu, se dependesse de mim, de meu voto, eu já falei várias vezes, continuo dizendo, eu sou muito grato como flamenguista, eu sou muito grato por tudo que o Gabigol fez no Flamengo. Mas, no meu entendimento, é vencido, acabou. O Gabigol, para mim, no Flamengo, não adianta pensar mais nele. Ontem ele recebeu uma bola, é o Gabigol. Eu falo do Carlinho, falo do Zequinha, do Joãozinho, é o Gabigol. Ele recebeu uma bola que normalmente, quando ele estava nas condições reais dele de Gabigol, que era considerado o que fez com que ele fizesse o nome no Flamengo e no futebol brasileiro, aquela bola que ele recebeu, na perna esquerda, ele não perderia. Ele deu um peteleco, até minha avó chutaria mais forte. Então, quem concordar é direito de cada um. Aqui nós estamos aqui numa liberdade. Cada um tem a liberdade de pensamento. E meu pensamento é que, se dependesse de mim, eu não colocava mais o Gabigol. Não colocava mais, porque jogar com ele, está jogando praticamente sem um. Porque não tem vontade mais, acabou a vontade dele, a cabeça dele está virada lá no Cruzeiro. Se eu sou da diretoria, eu falo, olha, Gabigol, faz o seguinte, a partir de hoje você não tem mais nenhuma obrigação com o Flamengo, o salário que falta te pagar, o Flamengo vai te pagar, mas você já tem liberdade para se apresentar no Cruzeiro, onde você foi contratado, aqui você não tem mais obrigação nenhuma. E acabou o papo. Aí o Felipe Luiz não precisa ficar pensando se coloca ou não coloca ele. Porque o Felipe Luiz coloca ele na confiança que ele vai fazer alguma coisa. Não faz. Então, o que acontece? Quando ele tira, a mídia acha ruim porque tirou o Gabigol. Para que ficar o Gabigol? Ele tirou e colocou o De La Cruz, porque o De La Cruz também vem lesionado, mas é o De La Cruz. Pô. E ontem ele mesmo, ele não jogando nada, ele tem um espaço com condição, ele pode não estar fisicamente preparado, ele pode estar com problema de dores, qualquer coisa, mas tecnicamente é o De La Cruz, não tem nem por onde, não. Quem falar o contrário porque não conhece futebol. Do restante, deu tudo certo. Por exemplo, nós ontem, o Michael não jogou bem, fez uma estrapalhada na hora de finalizar. Então, o que o Felipe, se eu fosse o conselheiro do Felipe Luiz, e ele também deve saber, ele não é bobo, ele sabe que ele tem que fazer um treinamento muito intensivo para que os jogadores não percam tanto gol. Porque você vê, ontem, quando o Pulgar foi expulso, e para mim uma ingenuidade incrível, não precisava, estava jogando muito bem o Pulgar, estava jogando bem, mas ele não precisava de maneira nenhuma fazer as 2 faltas que ele fez justamente lá na frente. Porque não era um perigo de gol contra o Flamengo, era lá na frente. Não precisava fazer esse tipo de gol, mas é o ímpeto do jogador, é o tipo de jogador, e é um dos jogadores que toma mais cartões. E também tem uma coisa, a diretoria precisa resolver o problema dele, porque parece, pelo que eu tenho acompanhado, que ele não está interessado em
renovar com o Flamengo. Não sei. Isso é coisa administrativa que a gente não pode se intrometer. A gente tem as nossas preferências. Eu gostaria que o Pulgar ficasse, porque é um bom jogador. Como tem alguns jogadores que eu acho que deveriam ficar, como outros deveriam já ser dispensados. Mas isso aí tudo é problema da nova diretoria, não é problema nosso. Nosso problema é torcer por isso aqui, é torcer pelo Flamengo, ver os jogos, faço uma análise daquilo que eu vejo, comento aquilo que eu vejo, nem análise, porque eu não sou analista, eu sou um torcedor. Então falo sobre aquilo que eu vejo. Eu gostei do jogo ontem, tá? Gostei do jogo. Eu não gostei muito do jogo do Michael, achei que ele foi meio fraco. Eu acho também que o domínio de bola foi amplo, não tem nem por onde. Falta, como eu já disse, a parte de finalização. Se acertar a parte de finalização, vai ser difícil. O Flamengo tem um bom elenco ainda, tem um bom... Com o ano que vem, voltando todos os titulares que estão afastados, se ficar na mão do Felipe Luiz, eu boto aqui que consiga, se ficar na mão do Felipe Luiz, muito melhor, não tem nem por onde, vai ser muito melhor. Eu ficaria com ele. Se eu fosse, por exemplo, eu fosse candidato a presidente e eu ganhasse as eleições, Felipe Luiz era o técnico e acabou. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Quanto falar alguma coisinha sobre os árbitros, para mim, no que eu entendo de futebol, eu não sou a favor nem contra o VAR. Isso VAR é coisa moderna, os especialistas que têm de fazer análise. O que eu penso do VAR é o seguinte: o VAR ele passou a ser o responsável pelo jogo, porque os árbitros eles não têm mais, perderam a personalidade. O que eles fazem? Eles entregam a solução dos problemas para o VAR, porque assim eles tiram a responsabilidade sobre ele, que está errado, porque eu só estou apitando o jogo. Eu já apitei jogo de VAR, entre nós, entre a molecada, entre a rapaziada. Mas se você apita o jogo, se você deu um pênalti, você viu um pênalti, acabou o papo, deu. Se está errado, está certo, isso aí não interessa. Eu dei o pênalti, eu vi o pênalti e eu vou dar o pênalti. Agora, ontem o Daronco, o que ele fez? Ele deu o pênalti, porque ele estava perto, ele viu que era pênalti, aí foi chamado pelo VAR, o VAR mostrou para ele que a mão estava para a esquerda ou para a direita, bateu a mão depois ou antes, e ele mudou de opinião. Por quê? Mudando de opinião, ele tira a responsabilidade. Então, perde a identificação, a identidade de árbitro. Os árbitros estão assim. Eles precisariam voltar a ter personalidade. Não, eu dei a falta, o pênalti, acabou o papo. Pode me chamar, eu vou lá olhar para uma questão de ordem, de técnica, de regulamento. Eu vou olhar, mas eu olhei, mas continuo. Eu vi o pênalti, acabou. Porque senão ele está mostrando que ele não tem opinião. Ele fica à mercê dos outros. Então, eu não gostei. Na minha opinião, eu daria pênalti. Para mim foi pênalti. Se foi pênalti, meio pênalti, não existe. Pênalti é pênalti. Porque se fosse uma falta, se fosse fora da área, seria falta. Então, se é dentro da área, é pênalti. Mas, enfim, isso aí, os árbitros eles estão acabando com o futebol. Por quê? Porque tem árbitro que tem responsabilidade. O árbitro ele deveria deixar o jogo correr normalmente. Marcar a falta quando é falta realmente, uma falta verdadeira. Mas não, ameaça de falta já dá falta, fica parando o jogo. E eu gostei muito de uma coisa que o Felipe Luiz falou na entrevista dele, perguntaram para ele sobre o calendário. Ele foi jogador recentemente, não é um jogador de 10 anos atrás, é recente, do futebol moderno. Ele falou uma coisa que sempre eu pensei, e uma vez vi o Zico também falando, jogador gosta de jogar. Então, ele falou que se o Flamengo vai disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial, é porque teve capacidade de chegar lá. Então é bom para o jogador tem que jogar tudo, acabou o papo. Porque o jogador ele é contratado para jogar, ele não é contratado para ficar sentado na casa dele, ele é contratado para jogar. E quando ele entra no clube, quando ele entra como jogador de futebol, ele sabe que o futebol brasileiro é intenso, né? Que não tem, que é dureza, é quartas, domingo, terça, não importa. Então o jogador, ele tem de ser preparado para jogar. Então eu espero que a mentalidade da diretoria para o ano que vem mude, seja diferente dessa mentalidade que passou. Fez muito pelo Flamengo? Fez, não tem nem por onde. Também
mesmo a presidência do Landinha, do Landinha, a diretoria dele, fez bastante pelo Flamengo, mas também depois foi se acomodando de uma maneira que eu não gosto de entrar no mérito de diretoria. O que importa para nós é que foi bom o jogo de ontem e que esses 3 jogos sirva para o Felipe Luiz pôr o time e mostrar o que ele falou. Ele quer ganhar, ele não pensa em empatar. E ele falou uma coisa muito boa. O empate com um time grande, fora de casa, é considerado até normal. Agora, perder para time pequeno e dentro de casa, aí que complica. E foi o que aconteceu. Então, eu estou aqui, eu sou fã do Felipe Luiz, acho que é um bom técnico para o Flamengo, hoje, amanhã e o ano que vem. Mas isso aí fica nas mãos da nova diretoria. Eu quero deixar aqui um abraço para todos e desejar a todos um bom final de semana e que domingo a gente ganhe do Inter também, né? E vamos bater aqui para ganhar, vamos ganhar, tá? E saudações rubro-negro. Gente, presta atenção, hein? Isso aqui é Flamengo, hein? Não acabou não. Um abraço.